A graça e a paz de nosso Salvador seja com todos nesta manhã. Amados irmãos, o tema que nós vamos discorrer nesta manhã é Mateus 19, 9. Nós vamos examinar esse texto à luz de outros textos inspirados que tratam do mesmo assunto. Porque eu creio, e os irmãos hão de convir, vocês também que nos assistem pela internet, hão de concordar comigo que a melhor maneira aconselhada pela Bíblia é este: um pouco aqui e um pouco ali. Se nós não entendemos o texto na íntegra como ele está, nós vamos primeiro analisar Mateus 19, 9. Nós vamos analisar. Se nós não compreendermos aqui na íntegra, nós vamos buscando outros textos, mas que sejam inspirados, para assim dar luz a esse texto, para que nós possamos ter uma compreensão bíblica dirigida pelos céus. Este é o meu intuito. Vamos então analisar Mateus capítulo 19, versículo 9. Antes eu gostaria de ler o contexto, voltar alguns versos atrás, para que nós possamos chegar ao verso 9 com alguma bagagem já. Vamos ver então. Mateus capítulo 19, vamos ler no verso 3. Então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Disse-lhe eles: então, por que Moisés deu-lhes carta de divórcio para repudiá-las? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por prostituição, e casa com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, para entendermos o verso 9 que nós acabamos de ler, nós temos que contextualizar este tema. Nós temos, irmãos, que primeiro ver o contexto a que este verso se aplica, para depois no futuro nós podermos entender. Primeiramente, irmãos, é necessário entender que, como nós acabamos de ler, os fariseus chegaram aos pés de Jesus e eles tinham um intento. Eles queriam tentar Jesus, ou seja, eles queriam provar a Jesus, eles queriam apanhar Jesus em uma armadilha. Este era o primeiro intento, e é importante que nós tenhamos isso em mente. Esse primeiro intento dos fariseus. O segundo, eles queriam supostamente saber a respeito do repúdio das suas mulheres. Supostamente. Por quê? Eu digo supostamente porque, em primeiro lugar, eles queriam tentar Jesus. Então, automaticamente, eles já sabiam da resposta de Jesus, já sabiam do conceito de Jesus, porque eles conheciam muito bem os seus ensinos, mas eles queriam
pegar Jesus em alguma armadilha. Então agora eles fazem essa pergunta para Jesus, e é interessante notar, irmãos, a resposta. Ele, porém, respondendo, lhe disse: não tendes lido que aquele que os fez, macho e fêmea os fez no princípio? Mas antes da resposta de Jesus, irmãos, para que nós possamos entender este texto, nós vamos voltar a Deuteronômio capítulo 24, aonde nós lemos sobre essa questão do repúdio. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 24. O que eles estavam se referindo a isso aqui, irmão? Porque eles sabiam que um profeta de muita influência no meio do povo judeu havia permitido ao povo, aos homens, casados, que repudiassem as suas mulheres, dando-lhe carta de divórcio. Assim eles estariam cumprindo um requisito muito importante. Vamos ver aqui, Mateus 24, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá. Ele lhe fará o quê? Escrito de repúdio. Escrito de repúdio seria o quê? Uma carta de divórcio. Assim que o texto está dizendo, olha, aquele que repudiar, aquele que casar com a sua mulher, ela não achando mais graça aos seus olhos, então faça-lhe uma carta de divórcio, repudiando assim a sua mulher. Por que Moisés fez isso? Nós precisamos compreender. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que me ouvem aqui, vocês também que me ouvem pela internet. Não me respondam agora, porque na medida do possível, quando nós trouxermos os textos inspirados, vocês vão responder com mais segurança. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Moisés aqui, ele deu esta ordem para que fosse dada uma carta de divórcio. Moisés estava inspirado por Deus ou não para fazer isso? Mas não respondam agora. Nós vamos entender esta questão. Eu vou aqui explicar o contexto para que os irmãos possam compreender a situação daquela época. O homem se casava, escolhia uma mulher, se casava, gostava dela, mas com o decorrer do tempo, aquela mulher ia ficando um pouquinho gordinha, a comida talvez não estava mais do agrado do marido, tinha dias que ela não estava no seu dia, estava bem nervosa, descontente, arrogante. Então, por qualquer motivo, aqueles homens repudiavam a sua mulher. Mas era um problema sério, irmãos. Por quê? Quando eles faziam isso, perante a lei do país, aquela mulher estava desgraçada para toda a sua vida, porque ela não podia mais contrair matrimônio. Ela não podia mais casar-se. E então a situação dela ficava uma situação difícil, porque muitas das vezes o marido privava até a companhia dos filhos para esta mulher, e ela ficava abandonada. Moisés, vendo essa situação e inspirado pelo Espírito Santo, um conselho divino, agora ele passa ao povo que os maridos agora, ele, ao repudiar a sua mulher, por qualquer motivo, notem, irmãos, por qualquer motivo, eles dessem carta de divórcio. Porque mesmo se aquela mulher, sem a carta de divórcio,
condições de auto se sustentar. Se ela fosse casar com outro homem, ela era considerada perante a nação uma adúltera, e aquele que casava com ela também era considerado um adúltero, e estavam em perigo de morte por ser condenado diante de uma corte. Então, para resolver todas essas questões, Moisés agora, ele instrui aos maridos que, ao repudiar as suas mulheres, que lhe dê carta de divórcio. E é nesse contexto, irmãos, que agora os fariseus, lá em Mateus 19, eles querem agora encurralar Jesus nesta armadilha. Então Jesus agora leva a mente deles para o princípio, que no princípio não foi assim. No princípio, Deus ordenou ao homem que tomasse a sua mulher, como o texto que nós vemos, né? Se uniria a ela, seriam os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Nós vamos entrar nesse detalhe, irmãos, daqui a pouco, mas eu quero já dar aqui uma pincelada. Jesus aqui, irmãos, ele estava levando a mente do povo ao princípio. Quando você leva a mente do povo ao princípio, você está fazendo o quê? Uma reforma. Jesus aqui, irmãos, estava iniciando uma reforma no casamento, no matrimônio. Esta era a obra dele. Se nós formos ler, irmãos, desejado de todas as ações, nós vamos ver que a maior obra de Cristo foi restaurar o matrimônio e o sábado, duas instituições gêmeas. Ele veio reformar essas duas instituições. Mas vamos prosseguir adiante, daqui a pouco nós vamos entrar de novo nesse mesmo detalhe e os irmãos vão se aprofundar mais. O verso 7, aí eles fazem uma pergunta, disseram eles, então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-las? Mestre, se o Senhor está falando assim, por que então que Moisés mandou nos dar carta de divórcio? Olha só, irmãos, primeiramente aqui, eles queriam que Jesus desconsiderasse Moisés. Eles queriam aqui que Jesus repreendesse Moisés. Eles queriam que Jesus dissesse que Moisés não estava inspirado ao fazer estas declarações, ao dar esta ordem ao povo. Então, eles notem, irmãos, que desde o princípio eles fizeram tudo isso para tentar a Jesus. Não tire isso da sua mente, que é muito importante este contexto. Eles estavam fazendo isso para tentar a Jesus. E agora, eles aproveitando a situação, parece que ele quer fazer uma reforma, né? Parece que ele quer retificar algo. Será que ele está desprezando Moisés? Será que ele está desconsiderando o servo do Senhor, o profeta do Deus único e verdadeiro? E agora, irmãos, eles se sentem agora no poder e eles observam atentamente a resposta de Jesus para se pegar em armadilha nas suas próprias palavras. Disse-lhes eles, Moisés, por causa do quê? Da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Pronto. O que ele fez aqui, irmão? Ele desconsiderou Moisés, será? Será que ele desmentiu Moisés? Será que ele disse que Moisés estava iludido e por isso ele fez isso? Não. Ele disse que Moisés teve um motivo louvável para fazer isso. Moisés é um servo do Senhor. Moisés foi inspirado pelo mesmo Espírito que me está inspirando a mim para falar a vocês. E o Espírito Santo, ele não pode se contradizer. Moisés foi tomado pelo Espírito do Deus vivo, o qual está sobre mim. E Moisés, ele fez isso, foi por causa da dureza do vosso
vosso coração. Foi por causa desse sentimento que vocês têm e dessa concepção errada sobre casamento. Por isso que Moisés vos permitiu dar carta de divórcio, por amor a vossas mulheres, por misericórdia a vossas mulheres, Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. Aí o importante agora, irmãos, notem, mas no princípio não foi assim. Como eu vim para restaurar todas as coisas, agora nós temos que entender como foi no princípio, para voltar ao que é no princípio. Porque vos é chegado o reino dos céus, e para entrar no reino dos céus, vocês precisam se reformar. Vocês precisam voltar ao que era no princípio. No princípio não foi assim. Nós estamos entendendo já, né, irmãos? Graças a Deus, quando nós começamos a aplicar os versos no seu próprio contexto. Notem aqui, irmãos, que eu estou contextualizando primeiro. Nós vamos ver todo o contexto. E não necessitamos, irmãos, de dicionário, não necessitamos de enciclopédia Barça, enciclopédia britânica, para dizer que este verso está mal colocado, esse verso está assim. Nós vamos entender assim como está escrito, contextualizando, e na medida que nós encontramos alguma parte que nós não enxergamos nesse próprio texto, nós buscamos outro texto que fale a mesma coisa, e aí nós trazemos luz para esse texto. E é interessante, irmãos, e agora no verso 8, no verso 9 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casa-se com outra, comete adultério. E o que casa-se com a repudiada também comete adultério. Agora Jesus, irmãos, ele faz aqui a reforma. E qual era a reforma? Para que nós possamos entender, irmãos, Mateus 9 claramente, não vamos entender tudo agora, notem que nós estamos esmiuçando este verso, e nós vamos ainda buscar mais contexto, mais textos inspirados, para que nós possamos compreender exatamente o que quer dizer Mateus 19, que tem sido uma controvérsia no meio do nosso povo. Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, por qualquer motivo. Note aqui, irmãos, que a pergunta dos fariseus, desde o princípio, nunca foi acerca de repudiar a sua mulher porque elas adulteraram. Por quê, irmãos? Porque se essas mulheres tivessem adulterado, eles nem precisariam procurar Jesus, eles nem precisariam estar aí arrazoando com os mestres, eles iam direto ao juiz e aquela mulher seria julgada, condenada à morte de apedrejamento, e também aquele que deitou com ela. Então, irmãos, esse caso aí, no contexto que nós estamos lendo, na época aqui que foi escrito esse texto, na época dos judeus, este assunto aqui, se fosse caso de prostituição ou adultério, como vocês queiram colocar, esse caso já estaria resolvido. Já estaria resolvido. E o homem, automaticamente, depois da morte da sua mulher por apedrejamento, ele estaria livre do voto conjugal e estaria livre também para desposar outra mulher. O motivo que eles vieram até Jesus e todo esse questionamento aqui de Jesus era por quê? Porque eles queriam continuar repudiando a sua mulher por qualquer motivo, dando-lhe carta de divórcio. Eles queriam saber se a carta de divórcio, agora com esta reforma de Jesus, se a carta de divórcio ainda estava valendo, se eles podiam continuar repudiando a sua mulher por qualquer motivo. E Jesus deixou bem claro
que no princípio não era assim. Se no princípio não era assim, nós temos que fazer uma reforma, voltar ao princípio, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Então, eles agora começaram a preocupar-se. Irmãos, vamos para nós entendermos aqui Mateus, capítulo 19, versículo 9. Nós vamos buscar um outro verso que fala do mesmo assunto. Vamos então analisar Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu quero ler o 31 para que vocês possam perceber que aqui está tratando do mesmo assunto. Notem aqui. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Também foi dito. Por quem que foi dito isso? Por Moisés. Jesus dizendo: também foi dito: qualquer que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então aqui nós estamos percebendo, irmãos, que Jesus está tratando aqui do mesmo assunto que os fariseus levantaram lá. Ele está dizendo: olha, qualquer que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Não é que está dizendo isso, ele diz que foi dito isso daqui. Foi dito por quem? O que nós já lemos em Deuteronômio 24. Foi aquela determinação de Moisés, que nós já vimos que realmente foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, irmão, vocês que estão aqui, vocês podem levantar a mão. E você que está na internet também, você pode comentar aí usando abaixo estes direitos de resposta. Vocês podem colocar as suas opiniões. Sempre, irmãos, quando forem contestar alguma coisa, mostre o outro lado, mas por favor busquem textos inspirados. Deixe que o texto fale por si mesmo, porque aqui nós estamos fazendo isso. Nós estamos deixando que o próprio texto fale por si mesmo. Notem, irmãos, que eu estava analisando Mateus 19, e agora eu voltei para Mateus 5, onde tem uma mesma passagem, para que nós pudéssemos, através desta passagem, trazer luz para outra passagem que nós estávamos analisando. Então, depois disso, Jesus diz assim: olha, eu porém vos digo, olha só, foi dito assim. Agora, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar-se com a repudiada, comete adultério. Irmãos, aqui é bastante elucidativo este verso. Por isso que eu busquei ele, para que nós dessemos um pouquinho mais de luz àquele outro verso. Jesus aqui está dizendo, irmãos, diante do que foi dito através de Moisés, que nós já vimos, irmãos, que foi na determinação de Deus, por misericórdia às mulheres, para resolver aquele problema e para que houvesse justiça no meio do povo, foi-lhe dado aquela carta de divórcio, irmãos. Aquela carta de divórcio para aquelas mulheres, para que elas pudessem repudiar as suas mulheres, para que eles pudessem repudiar as suas mulheres por qualquer motivo que seja, mas para que elas não ficassem desamparadas. Então Moisés permitiu que lhe desse carta de divórcio, para que elas pudessem contrair outro matrimônio. Isso foi inspirado por Deus, irmãos, para resolver uma situação. Isso aqui, irmão, nós vemos a misericórdia, a longanimidade de Deus e o amor que Ele tem pelas suas criaturas, e principalmente suas criaturas inocentes. Que culpa tinha ela de não achar mais graça aos olhos do seu esposo? Que culpa tinha ela? Então Jesus agora disse: eu porém vos digo, inicia-se agora, irmãos, um princípio de reforma. Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, por qualquer motivo, olha só, irmãos, ele usa as mesmas palavras que os fariseus estavam usando para tentá-lo. É lícito, Senhor, ao homem repudiar as suas mulheres
por qualquer motivo. Notem, irmãos, que aqui os fariseus, lá em Mateus 19, eles não estavam perguntando para Jesus se eles podiam repudiar as suas mulheres, se elas adulterassem. Nem precisava fazer essa pergunta, irmão. Para nós hoje parece uma pergunta comum, mas para o tempo de Jesus, essa é uma pergunta absurda. Por quê? A mulher que era pega em adultério, ela estava condenada, ela estava proscrita, ela já estava morta praticamente. Se ela fosse pego em adultério e tivesse prova, ela era automaticamente condenada juntamente com o seu transgressor. Então, irmãos, a pergunta que eles vieram, então, foi uma pergunta capciosa. Se é lícito repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo. Jesus disse: eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher por qualquer motivo, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, olha só, por qualquer motivo, mas não, só por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E quem casar-se com a repudiada pelo marido também comete adultério. Amados irmãos, nós vamos entender uma coisa muito importante aqui. Porque existem pessoas, irmãos, eu não sei o motivo, e existem pessoas que eles querem aqui, irmãos, explicar a questão de fornicação, porque no Novo Testamento, ou seja, na língua que foi escrita, na língua grega, fornicação na língua original é porneia, e adultério é mocheia. E eles querem aplicar isso daqui para uma pessoa quando ela ainda não é casada e comete relação sexual, e o segundo caso quando a pessoa já é casada e comete relação sexual. Mas aqui, irmãos, nós entendemos uma coisa muito importante aqui. Jesus, ele não está usando esse conceito. Por quê? Ele diz assim, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Olha só, irmãos, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, o mais correto aqui, irmãos, a tradução mais correta seria a não ser por causa de infidelidade sexual. E algumas traduções trazem isso daqui dessa maneira. Mas vamos entender do jeito que está escrito aqui. E nós temos que esmiuçar este verso à luz do contexto. A que foi aplicado este texto aqui? Na ocasião que foi aplicado, Jesus estava dizendo, irmãos, que qualquer que repudiar a sua mulher, por qualquer motivo, qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela adultere. Vamos tirar, irmãos, esse a não ser aqui, porque esse a não ser nós já sabemos que é por causa de relação sexual ilícita, por causa de prostituição, Vamos tirar esse a não ser aqui para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer que repudiar a sua mulher, faz com que ela cometa adultério. E o que casar com a repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, irmãos, qualquer que repudiar a sua mulher por qualquer motivo, aqui ele está tratando de qualquer motivo, por qualquer motivo, faz com que ela cometa adultério. Por quê? Aí muitos dizem assim, irmãos, mas se ela cometer adultério, ela já está morta, ela vai ser condenada, como é que ela vai se casar de novo? Irmãos, notem que Jesus estava iniciando uma reforma. Ele não era nenhum deputado, ele não era nenhum senador para ali fazer uma nova lei, porque ali naquele contexto eles estavam escravizados. E Jesus ali, irmãos, ele estava fazendo a reforma no coração dos seus fiéis. Porque é nesse contexto, irmãos, que a reforma dos últimos dias vai fazer. A reforma dos últimos dias, ela não vai mudar lá os estatutos das igrejas. A reforma dos últimos dias vai trabalhar no coração dos seus fiéis.
E é isso que Jesus estava falando. Mas a lei ali, irmãos, já estava em andamento. E qualquer que repudiava a sua mulher, ele dava a carta de divórcio. E esta mulher estava, irmãos, perante a lei, resguardada, e ela podia casar-se de novo. Agora Jesus estava dizendo, irmãos, que ela, ao se casar de novo, porque ela recebeu uma carta de divórcio por qualquer motivo, ela era considerada diante de Deus uma adúltera. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Por quê? Por culpa de quem? Por culpa de seu marido, que a repudiou por qualquer motivo. E agora nós colocamos o verso aqui, a parte que nós tiramos, por qualquer motivo, porque não foi por causa de prostituição, foi por qualquer motivo. Então essa carta diante de Deus não é válida. Para que nós possamos dar luz, irmãos, a esse texto que nós lemos, nós vamos ler aqui um texto também inspirado. Diz assim, ó: Jesus veio a nosso mundo para retificar erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errôneos a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do casamento. O homem estava se tornando tão endurecido que pela mais trivial desculpa podia separar-se de sua esposa, ou, se preferisse, podia separá-la de seus filhos e mandá-la embora. Isto foi considerado grande mal, e não raro era acompanhado de mais trivial sofrimento para a esposa repudiada. Cristo veio para corrigir estes males, e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um casamento. Assim anunciou ele o mando que o casamento, assim anunciou ele ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Manuscritos, capítulo 16, 1899. Amados irmãos, aqui nós vemos que a irmã White confirma o que nós estamos falando aqui, que Jesus, ele veio restaurar a questão do matrimônio, e principalmente por causa das pobres, sofredoras mulheres que eram vítimas nesta situação. Mas ainda, irmãos, trazendo um outro texto inspirado para dar luz também a esse outro texto, né? E está de acordo com o que nós estamos falando aqui. Notem, irmãos, que se vocês forem ver o contexto aqui de Mateus capítulo 5, aqui se trata do Sermão do Monte. Este sermão aqui foi dado no Monte das Oliveiras. Jesus, a irmã White aqui, irmãos, comentando esse texto, ela diz o seguinte: no Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Conforme o que nós já lemos no texto passado, no próprio texto dela, e conforme o que nós viemos explicando aqui nesse texto, o que Jesus está fazendo aqui? Restaurando o matrimônio. Jesus deixou bem claro, irmãos, a irmã tem até usa a expressão plenamente. Jesus deixou claro, plenamente claro, que Jesus aqui, deixa eu ler o texto melhor, né? No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia, irmãos, haver dissolução do laço matrimonial. Não podia haver dissolução do laço matrimonial. O que significa isso, irmão? Que o casamento deve ser uma instituição vitalícia, uma instituição para toda a vida. Não deve haver, irmãos, dissolução
do laço matrimonial. É isso que Jesus está querendo dizer, é isso que Jesus está passando aqui para os discípulos e todos os ouvintes que estavam ali no Monte das Oliveiras, escutando aquele sermão do monte, o tão conhecido sermão do monte. E é isso também que ele está dizendo lá aos fariseus em Mateus capítulo 19. Ele está colocando diante deles, irmãos, que não pode haver dissolução do laço matrimonial, porque é uma instituição preciosa, é uma instituição sagrada. O que Deus uniu não separe o homem, é isso que Jesus está querendo dizer, irmãos. E ela continua, depois que ela diz que Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto matrimonial, a não ser por infidelidade, do voto conjugal. O maior discurso de Cristo, página 63. Irmãos, quero ler um outro texto aqui que está em Lar Adventista para nós confirmarmos ainda mais o que está escrito aqui. Deus reconhece apenas um motivo para o divórcio, o adultério. Lar Adventista, página 342 e 343. Um outro texto aqui, irmãos, na página 344, é mais claro ainda para quem quer luz a este assunto. Vi que a irmã A, por ora, não tem direito de desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então estará livre para casar com quem quiser. Lar Adventista, página 344. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele está aqui enobrecendo o laço matrimonial. E ele está aqui, irmãos, restaurando este casamento desta maneira, irmãos, bem simples. Para pessoas, irmãos, que querem desestabilizar a Bíblia, dizendo que existem textos que foram adulterados, palavras que foram acrescentadas. Amados irmãos, pense bastante nisso. Pense bastante nisso e no que a sua declaração pode chegar. Por quê? Porque a Bíblia é clara e enfática, irmãos. Um texto corrobora com outro texto. Aquilo que nós estávamos lendo lá, irmãos, esta exceção de Mateus 19, também existe aqui em Mateus capítulo 5, verso 32. A não ser por causa de prostituição. E a Marta deixa bem claro que o único motivo para haver uma separação, ou seja, para haver um divórcio, o rompimento do compromisso matrimonial, só mediante ao adultério. Só mediante ao adultério. Eu quero ler mais um texto. Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus, e de acordo com as leis mais altas, só há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo ou a esposa em posição de se sentir-se livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia, continuam como marido e esposa segundo a lei de Deus. O que ela está dizendo aqui, irmãos? Que só há um motivo, para o divórcio, é o adultério. Uma pessoa ela pode estar legalmente, diante da lei do país, ela pode estar legalmente divorciada, mas casada diante de Deus. Hoje, irmãos, a nossa lei aqui é bastante parecida àquela lei que existia no tempo de Jesus, que o homem podia, por qualquer motivo, divorciar-se de sua mulher. É bastante parecida. E é nesse contexto que a serva do Senhor escreve.
E ela diz que o único motivo, irmãos, para que a pessoa possa estar divorciada diante da lei dos homens e diante da lei de Deus é o adultério. Duas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Estamos vivendo em tempos perigosos, quando não há segurança em coisa alguma, salvo na firme e inabalável fé em Jesus Cristo. Não há coração que não se possa extraviar-se de Deus pelos enganos de Satanás, se não vigiar em oração. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar o seu marido, ou o marido a sua esposa, ou adultério. Seja esta questão cuidadosamente considerada. Carta 8, 1888. Amados irmãos, aqui a irmã White confirma ainda mais o que nós havíamos comentado. Não existe, irmãos, não existe nenhum outro motivo. E ela diz que cada caso seja considerado cuidadosamente. Nós que trabalhamos na obra, nós que levamos avante este ministério, nós que conhecemos, irmãos, e buscamos entender os princípios bíblicos e aplicar aos nossos problemas, às nossas dificuldades, nós temos que analisar caso por caso, irmãos, e julgar segundo aquilo que está escrito, que o único motivo, irmãos, para uma separação é o adultério. Agora muitos podem dizer assim, irmão, eu até gostei da sua explicação, mas esses textos da irmã White não foi inspirado. Ou muitas das vezes, muitos dizem, não, mas esses textos da profeta foram adulterados. Irmãos, todos esses textos que eu li, nós temos à disposição as cartas em originais. E você também pode ter. É só você entrar no White State, você solicita por e-mail a carta que você quiser, o texto que você quiser específico, e eles te mandam em inglês o texto original. E aí você compara para ver se houve adultério ou não. Nós fizemos isso e por isso estamos expondo isso aqui. Os textos são originais, escritos pelo punho dela. Aí vai essa questão, mas será que foram inspirados? Irmãos, eu não queria entrar em contradição com isso, mas para aqueles que ainda não conhecem, irmãos, eu dou um conselho: busque conhecer a serva do Senhor. Eu não aceito nada, irmãos, nenhuma acusação de ninguém, a não ser que eu conheça as duas partes, a pessoa que está acusando e a pessoa que está sendo acusada. Esse é o conselho divino, irmãos. E eu gostaria que vocês também, irmãos, antes de tomar parte em alguma acusação, busque conhecer. E para conhecer a irmã White, nós temos que estudar os seus livros. Temos que estudar aquilo que ela deixou escrito. Irmãos, ela escreveu uma coisa muito interessante em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Muitos que dizem, irmãos, que White não foi inspirada em certo assunto. Agora, irmãos, eu já perguntei para várias pessoas, irmãos, e os testemunhos para a igreja que ela escreveu, foram inspirados ou não foram inspirados? Todos, todos, irmãos, de antemão, dizem, não, esses foram inspirados. Por quê? Esses livros, irmãos, esses escritos foram publicados quando ela ainda estava viva, e estava em alta circulação esses versos, esses textos. Né? Vamos analisar o que ela disse nesse texto. Que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos. Que espírito revela o seu ensino? Qual tem sido o resultado de sua influência?
serva do Senhor. Todos podem familiarizar-se com os frutos dessas visões. Por 17 anos, o Senhor permitiu que sobreviessem e se fortalecessem contra a oposição das forças satânicas e a influência de agentes humanos que auxiliam Satanás em sua obra. Ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meus testemunhos, meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Irmãos, se você não entendeu, volte um pouquinho, Volte um pouquinho aí o vídeo e você vai compreender muito bem o que ela está dizendo. Ela deixa bem claro, irmãos, ou os meus escritos, todos os meus testemunhos, ou eles foram inspirados por Deus, ou foram inspirados por Satanás. Deus, ele não faz nada em parceria com Satanás. E notem ainda o que ela vem dizendo, irmão, porque aqueles que dizem, irmãos, aqueles que acusam, irmãos, que o irmão White ou não estava inspirado, ou foi adulterado, que nós vemos que não é a questão aqui, porque nós já trouxemos, nós já temos essas provas, e como prometi para o irmão, isso aqui é uma série que nós vamos fazer, nas próximas palestras, nós vamos agora trazer aqui, irmãos, no PowerPoint, as cartas em original, e vamos examinar, ponto por ponto, para os irmãos verem. Mas isso daqui, irmãos, os irmãos podem fazer em casa, e é mais precioso, e é mais louvável que vocês façam por vocês mesmos, que vocês tirem as suas próprias conclusões. Não vá pela cabeça dos outros, nem pela minha. Eu estou trazendo aqui, irmãos, somente o que está escrito. Eu me preocupei, irmãos, em trazer somente o que está escrito, para deixar, irmãos, esse tema bem explicado de Mateus 19, para deixar esse tema bem explicado e sem brecha para nenhum ponto, só no que está escrito. Aqui, com respeito às cartas, porque muitos dizem, mas as cartas ela escreveu para determinada pessoa, Quando fui ao Colorado, achava-me tão preocupada por vocês, que em minha fraqueza, escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Débil e trêmula, levantei-me 3 horas da madrugada para escrever. Deus estava falando por intermédio da argila. Podem dizer que esta comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas movida pelo Espírito de Deus. Olha só, movida pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar diante de vocês as coisas que me foram mostradas nestas cartas que escrevo. Nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 67. E esse outro texto, irmãos, é ainda mais significativo. Diz assim, e agora, irmãos, eu os conjuro a que não se interponham entre mim e o povo, desviando dele a luz que Deus lhe deseja dar. Não comprometam pela crítica, irmãos. Será que esse texto aqui, irmãos, não vem a calhar para o momento que nós estamos vivendo, irmãos? Ela faz um apelo, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo. Não interpõe entre mim e o povo, desviando deles a luz que Deus lhes deseja dar, irmãos. Essa luz, irmãos, que nós temos nos testemunhos é uma promessa de Deus.
precisava, irmão, nesses últimos dias, na última igreja sua estabelecida na face da terra, ele precisava de um profeta para que o povo não se corrompesse, porque onde não há profecia, o povo sempre se corrompe. Irmãos, a igreja que ia fechar, irmãos, a mensagem nos últimos dias, ela precisava de uma profeta. Irmãos, e o conselho é a lei e ao testemunho, a palavra de Deus e o testemunho dos profetas. Esta luz dada por Deus, irmãos, é por misericórdia a nós, é para que nós não sejamos enganados, irmãos, por qualquer vento de doutrina, por pessoas que querem entender a Bíblia da maneira como eles querem e querem aplicar da maneira como eles lhes agradam, mas que isso não é um princípio bíblico. Não interponham entre mim e o povo, desviando dele a luz que Deus lhe deseja dar. Não comprometam pela crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos, Não imaginem que são capazes, olha só, irmãos, aqueles que imaginam que eles são aptos para discernir se um texto é inspirado ou não é inspirado. Ela dá esse conselho aqui, irmãos, inspirada por Deus. Não imagine que são capazes de analisá-los de modo a acomodá-los às suas ideias, pretendendo que Deus lhe tenha dado habilidade para discernir o que é luz dos céus e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitá-los todos. Muitos usam, irmão, essa passagem, mudam aqui a palavra, porque diz assim, olha, se o que eu falo, eu sempre ouvi esse texto, irmãos, falando por bocas, né? Se o trecho que nós estamos lendo não estiver de acordo com a Bíblia, rejeitar. Não é isso que ele está dizendo, não é o trecho, não é a palavra, não é o assunto, é todos os testemunhos, irmãos, porque ela diz, ou todos os meus testemunhos são inspirados, ou não são. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada, porque você não tem discernimento. Deus não dá esse discernimento para você, irmão, para você saber o que é a luz dos céus e o que não é a luz dos céus. Deus disse por boca da sua profeta que todos os seus escritos, todos os seus testemunhos foram inspirados por Deus. Ela não pegava na pena, irmãos, para escrever menos palavras suas, mas sim aquilo que era lhe passado, que era lhe revelado pelo Espírito Santo. Se os meus testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitá-los. Cristo e Belial não se unem por amor de Cristo. Parem de confundir o espírito do povo com sofismas e ceticismos, tornando de nenhum efeito a obra que Deus deseja fazer. Não procurem, pela falta de discernimento espiritual, fazer deste método de operação de Deus uma pedra de escândalo, pela qual muitos venham a tropeçar e cair e ser enlaçados e presos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 691. Somente para encerrar, irmãos, eu quero ler esse último texto aqui. É plano de Deus, é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus. Qual é o plano de Satanás? Enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Irmãos, todo este caso que está se levantando, o pretexto é casamento, irmãos. E esses irmãos estão iludidos por Satanás com esse pretexto do casamento, que já está explicado na Bíblia para quem quiser entender. Então, Satanás usa o pretexto do casamento. Por quê? Porque interessa a muitas pessoas, irmãos. A questão do casamento interessa gregos e troianos, porque todos estão casados, ou todos participam do casamento, pertencem a uma família. Tem uma coisa que interessa muito, irmãos, e é uma coisa que Satanás tem atacado muito. E agora eles usam pretexto, mas, irmãos, isso é só um pretexto. O alvo de Satanás, irmãos, está onde ninguém nem imagina. É enfraquecer, olha só, é plano de Satanás, enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé.
as colunas de nossa posição, depois a dúvida acerca das Escrituras Sagradas e então a caminhada descendente para a perdição, quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas. Olha o perigo, irmãos. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobrará os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211. Irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero agradecer também a paciência de vocês na internet, para parar um pouquinho nos seus afazeres e escutarem esta pequena palestra. Eu volto a reiterar, é uma introdução. Nós vamos aqui, irmãos, esmiuçar ainda mais este assunto para deixar bem claro, sem nenhuma brecha para o inimigo. Mas, irmãos, isso daqui é só uma exposição, não é uma imposição. Eu só estou expondo a palavra de Deus aqui, textos inspirados, como você mesmo pode constatar. Eu gostaria que você também, se tivesse alguma dúvida, ou se pensar diferentemente isso aqui, que possa se expressar, todos têm direito de se expressar. Pode colocar seu comentário abaixo. Quem sabe se na nossa próxima palestra, que não vai demorar muito, daqui uns dias estaremos fazendo a nossa próxima palestra, nós possamos incluir todos esses questionamentos. Eu só quero, irmãos, dizer que eu amo todos vocês e que eu amo esse ministério, que eu deixei, irmãos, a minha igreja. Por quê? Porque ela estava em apostasia na questão da adoração e muitas outras questões concernentes da palavra de Deus. E eu quero viver uma vida de santidade diante do meu Deus. Eu quero auxiliar as pessoas, irmãos, a encontrar o caminho verdadeiro para a salvação. E o caminho verdadeiro para a salvação, irmãos, está na Bíblia e nos testemunhos. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, não verão a alma. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.